Olá, gente, vamos aqui fazer mais questões sobre o exame de ordem da OAB. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim lá no meu Instagram, no @Alexandre Nápoles. E por meio desse canal, eu quero que você me envie também como que você foi na prova, me dê um feedback, me dê um retorno, eu quero saber como que você está aproveitando essas aulas e se foi eficiente para você conseguir conquistar a sua prova, a sua carteirinha lá da OAB, passando na primeira fase, tudo bem? Manda esse feedback para mim, vai. Essa questão diz assim, você, na condição de advogado, foi procurado por um travesti, que é servidor público federal. Na verdade, ele adota o nome social de Joana, embora no assento de nascimento, seu nome de registro seja João. Ele gostaria de ser identificado no trabalho pelo nome social e que, assim, o nome social constasse em coisas básicas, como o cadastro de dados, o correio eletrônico e o crachá. Sob o ponto de vista jurídico, em relação à orientação a ser dada ao solicitante, assinale a afirmativa correta. Olha, uma questão que parece ser simples, mas ela exige aí o conhecimento da resolução do Conselho Nacional LGBT, também de um decreto federal, do governo federal, da época de Dilma, e também ali, você, de forma ampla, entender o artigo 3º da nossa Constituição Federal, no inciso 4º, que prevê que nenhuma forma de discriminação poderá ser permitida em nosso Estado brasileiro. Isso é um objetivo fundamental de nossa República Federativa, tá? Então, vamos aí ver as alternativas e a gente vai comentando uma a uma. Letra A, a Constituição Federal até prevê a promoção do bem, o bem sem qualquer forma de discriminação, mas não existe nenhuma norma específica que ampare a pretensão do solicitante. Olha, falso. Então, a primeira parte está correta, como a gente comentou, o artigo 3º da nossa Constituição fala que é um objetivo da nossa República Federativa, um objetivo fundamental promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Está lá no artigo 3º, inciso 4º. Mas quando ele diz que não existe nenhuma norma específica que ampare a pretensão, isso está falso, porque a resolução 12 de 2015 do Conselho Nacional LGBT trata sobre isso. E em 2016, teve o Decreto Federal 8727, que tratava aí sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas para fins de reconhecimento pelo Poder Executivo Federal, tá? Então, a Administração Pública Federal tem aí essa obrigação de fazer esse reconhecimento do nome social das pessoas, ok? Então, a letra A está falsa. Vamos ver a letra B. Não apenas a Constituição está orientada para a ideia da promoção do bem sem discriminação, como a demanda pleiteada pelo solicitante encontra amparo em norma infraconstitucional. Beleza. É a letra que a gente marca, tá? É a letra que a gente marca com base aí no artigo 3º da nossa Constituição Federal e na resolução 12 de 2015 do Conselho Nacional LGBT, bem como o decreto 8727 de 2016, tá? Letra C. O solicitante possui esse direito, pois assim está previsto na Convenção das Nações Unidas para os Direitos LGBT. Olha, esse tema da população LGBT é bem polêmico no cenário internacional, porque há muitos países que adotam ali o islamismo, o muçulmano, o entendimento de que há uma restrição dessas pessoas em relação aos seus direitos básicos e fundamentais. Então, não há um consenso dentro das Nações Unidas sobre esse tema, por isso não há uma convenção da ONU ou até da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que tratam sobre esse público da população LGBT. Então, seja por conta de um entendimento mais conservador, seja por conta de uma previsão religiosa,
ali principalmente dos muçulmanos, é que não há aí uma proteção em convenção internacional, seja da ONU ou da OEA, do público LGBT, beleza? Então, falso a letra C. Letra D. Ainda que compreenda a demanda do solicitante, ele não possui o direito de ser identificado pelo seu nome social no trabalho, uma vez que é um homem que se traveste de mulher. Olha, isso é falso, porque no decreto ele vai dispor que o nome social ele é reconhecido para garantir aí essa identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais, não só das transexuais, como também das travestis no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Então, a letra D está falsa. Há sim esse direito. Estão aqui as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 19º exame de ordem OAB. Em dezembro de 2014, a sul-africana Urmila Bola, relatora especial das Nações Unidas sobre as formas contemporâneas de escravidão, declarou que pelo menos 20,9 milhões de pessoas estão sujeitas a formas modernas de escravidão, que atingem principalmente mulheres e crianças. A relatora da ONU, para fazer tal afirmação, considerou o conceito de escravidão presente na Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do tráfico de escravos e das instituições e práticas análogas à escravatura, adotada em Genebra, em 7 de setembro de 1956. Assinala a opção que apresenta o conceito de escravidão conforme disposto na referida convenção. Tá? Olha, vamos lá, essa resposta se encontra lá no artigo 7º, parágrafo 1º da convenção, que o Brasil ratificou a submissão a esse documento. Tá? Então, vem aí a letra A. Então, escravidão é o estado ou a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito de propriedade. Perfeito, já é a letra que a gente marca, tá? Então, vamos aqui marcar a letra A, com base no artigo 7º, parágrafo 1º, aí da Convenção sobre a Abolição da Escravatura, tá? Então, letra B, situação em que o indivíduo trabalha em condições precárias e não recebe seus direitos trabalhistas de modo pleno e integral. Não, não é esse o conceito trazido pela convenção, tá? Então, vamos ver aí a letra C. Relação em que uma pessoa possui o controle físico sobre o corpo de outra. Não, isso aí seria caso de tortura, tá? Então, falso. Letra D. Condição por meio do qual uma pessoa se encontra psicologicamente constrangida a cumprir ordens que lhe são dadas por terceiro, ainda que tais ordens sejam contrárias aos seus interesses. Aí poderia ser ou coação ou tortura, também não é previsto, tá? Portanto, a gente falar da servidão por dívidas, que é o estado ou condição resultante do fato de que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha a autoridade, se o valor dos seus serviços não for equivalente para a liquidação da dívida ou da duração dos seus serviços, tá? Então, esse é o sentido de servidão por dívida, é o cara que trabalha para pagar uma dívida. Ocorre muito isso dentro ali de trabalhos na cana-de-açúcar, né? Então, no corte da cana. Então, muitas vezes, há indústrias que fazem essa contratação ilegal, né? Então, traz um cara até de fora do estado, ou até de fora do país, e aí ele fica morando ali no barracão, e ele é obrigado a pagar a hospedagem do barracão, a comida, e o valor que ele é obrigado a pagar por essa dívida é maior do que a remuneração que ele recebe. Então, ele fica sempre devendo, né? E aí, normalmente, esse empregador, se o cara é de fora, né, do país, ele pega o passaporte e diz que só vai devolver o passaporte quando ele pagar a dívida. Isso é o que a gente chama dessa servidão por dívida, que é ilícita, tá? Então, letra A é a letra que a gente marca. Tá aí, né, a fundamentação. Vamos para a próxima questão. Em relação ao direito
da liberdade de pensamento e expressão, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, devidamente ratificada pelo Estado brasileiro, adotou o seguinte posicionamento. Aí vem aí, letra A. Ela vedou a censura prévia, mas admite que a lei o faça em relação aos espetáculos públicos apenas como forma de regular o acesso a eles, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência. Questão cobrada novamente, né, pelo exame de ordem da OAB, isso está corretíssimo, com base ali no artigo, mas admite que a lei o faça em relação aos espetáculos públicos apenas como forma de regular o acesso a eles, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência. Olha, questão novamente cobrada aí pelo exame de ordem da OAB, isso está correto, já é a letra que a gente marca com base no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como o parágrafo 3º do artigo 220 da nossa Constituição Federal. Esse artigo 220, parágrafo 3º da Constituição Federal, proíbe qualquer tipo de censura com base em questões políticas, artísticas, tá? Então, letra A é a letra que a gente marca. Letra B, vedou a censura prévia em geral, mas admite que ela ocorra expressamente nos casos de propaganda política eleitoral. Não pode haver a censura prévia em caso aí de propaganda política, tá? Tendo em vista a proteção da ordem pública e da segurança nacional. Falso. Letra C. Admitiu a censura prévia em geral, tendo em vista a proteção da saúde e da moral pública, mas veda expressamente nos casos de propaganda eleitoral, a fim de assegurar a livre manifestação das ideias políticas. Olha, a Convenção ela vedou a censura prévia e o artigo 13.5 dispõe que a lei deve proibir toda propaganda a favor de guerra, bem como toda analogia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constituam incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, o que torna essa letra C falsa. Então, letra D, admitiu a censura prévia como forma de assegurar o respeito aos direitos humanos e a reputação das demais pessoas. Falso. A Convenção vedou a censura prévia, ela não admitiu, ela vedou. Então, errado, tanto a letra C quanto a letra D, tá? Então aí as fundamentações, tá? Importante destacar que o artigo 3.2 vedou a censura prévia, mas possibilitou a responsabilidade ulterior, que deve ser expressamente prevista em lei e que se faça necessária para assegurar o respeito aos direitos da reputação das pessoas e a proteção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde e da moral pública. Tá? Vamos aí para a próxima questão. 18º exame de ordem da OAB. Ele diz assim, no caso Damião Ximenes, primeiro caso do Brasil na Corte Americana de Direitos Humanos, o Brasil foi condenado a investigar e sancionar os responsáveis pela morte de Damião Ximenes, a desenvolver um programa de formação e capacitação para as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental e à reparação pecuniária da família. Damião Ximenes foi morto sob tortura em uma clínica psiquiátrica particular na cidade de Sobral, no Ceará. A condenação recaiu sobre a Federação, a União, e não sobre o Estado do Ceará ou sobre o município de Sobral, embora ambos tenham algum tipo de responsabilidade sobre o funcionamento da clínica. A responsabilização do governo federal e não do estadual ou do municipal acontece porque, olha que questão interessantíssima, a resposta a gente vai ter com base no artigo 21, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Veja, a União é quem vai responder no ambiente internacional, nas cortes internacionais, pelo Estado brasileiro. É a União quem vai responder pelo Estado brasileiro, independentemente da violação ter sido praticada por culpa ali do representante do município, do Estado, ou então do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Olha, a nossa soberania ela é única e quem representa o Estado brasileiro é a União, tá? A União vai representar todos os órgãos, toda a população brasileira lá nessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Sendo assim,
ela, por meio da AGU, da Advocacia Geral da União, que vai defender o Estado brasileiro quando houver aí um caso, como foi o caso aí do Damião Ximenes, que o Brasil foi condenado pela Corte Americana de Direitos Humanos, tá bom? Então, vamos ver aí, letra A. Então, acontece porque, letra A, Estado e município não possuem capacidade jurídica para responder pela violação de direitos humanos praticados por seus agentes. Olha, Estado e município, lógico, que tem capacidade jurídica, né, para responder por seus atos administrativos. Agora, no âmbito internacional, aí é a União que vai, como a gente comentou, representar todo o Estado brasileiro, ser responsável para responder por todas essas violações. Além do mais, o artigo 28.1 da Convenção vai dizer que, quando se tratar de um Estado-parte constituído por um Estado federal, o governo nacional é que cumprirá todas as disposições da Convenção. Então, seja por entendimento da Convenção Americana, ao qual o Brasil se submeteu, seja por disposição expressa da nossa Constituição Federal, é a União quem vai responder. Tá? Então, letra B de bola. O Brasil é um Estado federativo e, nesses casos, cabe ao governo nacional cumprir todas as disposições da Convenção sobre Direitos Humanos relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. Perfeito, é o que dispõe o artigo 21, inciso 1 e o artigo 28.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Letra C. O falecimento de Damião Ximenes aconteceu em uma clínica particular e cabe ao SUS, que é federal, a regulamentação e supervisão do funcionamento de todas as casas de saúde. Olha, os estados, eles vão ali ter responsabilidade por essas casas de acolhimento, assim como os municípios, tá? Então, esses serviços de atendimento assistencial, socioassistencial, vão ser de responsabilidade aí do município e, por vezes, também dos estados, tá? Então, não é da União. Então, falso. Letra D, a Corte Americana de Direitos Humanos possui jurisdição internacional e, para que a condenação recaia sobre um estado ou município, seria necessária a homologação da decisão da Corte pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Olha, não precisa haver a homologação da decisão da Corte Americana pelo STJ nem por qualquer outro tribunal. Veja, antes de tudo, de acordo com o artigo 105 da nossa Constituição Federal, quem homologa sentença estrangeira é o STJ, não são os tribunais de justiça, é o STJ. Aqui, a gente não está diante de uma sentença estrangeira, a gente está diante de uma sentença de um organismo internacional, no caso aqui, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, anotem aí, não precisa passar pela homologação do STJ. Por que, Alexandre? Porque o Brasil ele já se submeteu à jurisdição da Corte Interamericana. Essa submissão ocorreu lá em 1998. Tudo bem? Então, falso aí a letra D de dado. Então, aí as fundamentações. Vamos aí para a próxima questão. 18º exame de ordem da OAB. O STJ decidiu, no dia 10/12/2014, que uma causa relativa à violação de direitos humanos deve passar da Justiça Estadual para a Justiça Federal, configurando o chamado incidente de deslocamento de competência. A causa trata do desaparecimento de 3 moradores de rua e da suspeita de tortura contra um 4º indivíduo. Desde a promulgação da emenda 45 de 2004, essa é a 3ª vez que o STJ admite o incidente de deslocamento de competência. De acordo com o que está expressamente, olha como a OAB coloca, expressamente previsto na Constituição Federal, a finalidade desse incidente é o de, veja, o IDC, também chamado da Federalização dos Graves Crimes contra os Direitos Humanos, ele foi criado para evitar uma impunidade, quando a gente está diante de uma grave violação dos direitos humanos, tá? Então, quais são os requisitos para que haja esse deslocamento de competência do sistema de justiça estadual indo para o sistema de justiça federal? Vamos lá para os requisitos formais. Então, são 3 requisitos formais e 3 materiais. Primeiro, é o Procurador-Geral da República, o PGR, quem deve suscitar o IDC.
Ele faz isso para quem? Ele provoca quem? Ele provoca o STJ. O STJ, então, é quem vai processar e julgar. Em que momento ele pode fazer isso? Em qualquer momento, em qualquer fase do inquérito ou do processo, beleza? São os 3 requisitos formais. E tem 3 requisitos materiais. Quais são esses 3 requisitos? Então, primeiro, é que haja uma grave violação de direitos humanos. Segundo, tem que haver ali essa grave violação passível de gerar uma responsabilização internacional do Estado brasileiro. Por quê? Porque o Brasil ratificou a submissão a tratados e convenções internacionais de direitos humanos e assumiu obrigações. Então, ele pode vir a ser responsabilizado internacionalmente por descumprir essas obrigações. Esse é o segundo requisito. Terceiro, é quando o Estado ele for falho, ele for omisso, ele não der conta dessa grave violação de direitos humanos. Então, são esses 3 requisitos materiais. Vamos então aqui para a questão, essa questão ela está fundamentada no artigo 109, inciso 5º-A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Letra A. Então, a finalidade desse incidente é o de letra A, garantir o direito de acesso à justiça de forma lato sensu, sim, mas ele quer expressamente o que está na nossa Constituição Federal. Letra B. Assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos do qual o Brasil seja parte. Perfeito. É o que a gente marca com base aí na nossa... Perdão. Teve um erro técnico aqui do sistema e falhou. Mas é isso. Então, letra B é a letra que a gente marca com base aí no artigo 109, inciso 5º, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. É a letra que a gente marca, então ele quer expressamente, então é isso que está em nossa Constituição Federal. Tá. Letra C, combater a morosidade de órgãos da administração pública e do Poder Judiciário, falso, isso não está expressamente em nossa Constituição Federal. E letra D, combater a corrupção em entes públicos dos estados e do Distrito Federal, isso é falso, isso não está expressamente. Então, cuidado nas provas da OAB, quando ela fala expressamente, você tem que ver o texto da Constituição e analisar com base nisso. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, garantir acesso à justiça, combater a morosidade de forma ampla, sim, é a ideia do IDC, tá? Combater a morosidade e evitar que haja uma impunidade, mas não é o texto expresso da Constituição Federal. Por isso que essa letra B é a letra que a gente marca como a correta, tá bom? Poderia você imaginar, tem várias corretas. Não, porque ele quer expressamente o texto constitucional, tá bom? Então, vamos aqui para a próxima questão. Diz aí, ó, segundo dados do CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil possuía, no fim de 2014, 6.492 refugiados de 80 nacionalidades. Como é sabido, o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, assim como promulgou a Lei 9474/97, que define os mecanismos para a implementação dessa convenção. Assinale a opção que, conforme a lei mencionada, define a condição jurídica do refugiado no Brasil. Aí ele vem, letra A, possui os direitos e deveres do estrangeiro no Brasil, bem como direito à cédula de identidade comprobatória de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. Olha, já é a letra que a gente marca com base nos artigos 5º e 6º da Lei 9474/97, tá? As outras alternativas elas estão erradas ou incompletas. Lembre-se, então, que esse refugiado ele vai ter os mesmos direitos e deveres do estrangeiro, tá? Não é os mesmos direitos e deveres do nacional. Então, por exemplo, ele não tem ali os direitos políticos, ele não pode votar nem ser votado, tudo bem? Então, vamos aí para a letra B. Está sujeito aos deveres do estrangeiro no Brasil e tem direito a documento de viagem para deixar o Brasil quando for de sua vontade. Não só os deveres, mas também os direitos, tá? Tem direito a documento de viagem? É verdade, tem um direito, né, de documento de viagem. Agora, está incompleto essa letra B. Importante destacar quando ele fala que deixar o país quando for sua vontade. Olha, o refugiado, ele precisa comunicar previamente ao Estado brasileiro quando ele for sair do Brasil. Por que isso? Porque senão vai ser entendido pelo Estado brasileiro que isso é uma renúncia tácita ao reconhecimento do direito de ser refugiado. Então, tem que ter uma comunicação prévia antes de sair do Brasil, sob pena de ser classificada essa saída como sendo uma renúncia tácita à condição de refugiado, tá bom? Então, letra C, sendo acolhido como refugiado, tem todos os direitos previstos
no seu país de origem. Não tem os mesmos direitos do seu país de origem, não, tá? Ele vai ter os mesmos direitos e deveres do estrangeiro aqui no Brasil, mas deve acatar os deveres impostos a todos os brasileiros. Também tem o direito à cédula de identidade. Então, falso a letra C. Letra D, possui os direitos e deveres do estrangeiro no Brasil, verdade. Bem como cédula de identidade comprobatória de sua condição jurídica, verdade. Carteira de trabalho, beleza. Documento de viagem, beleza. E título de eleitor, não tem direito a título de eleitor, porque ele não tem direitos políticos, tá? Então, artigo 5º e 6º da Lei 9474/97. Vamos aí para a próxima questão. 17º exame de ordem da OAB. A Lei 12.986 de 2014 transformou o antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CDDPH, em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH. A respeito da finalidade desse conselho, de acordo com a lei mencionada, assinale a afirmativa correta. Ele vem, letra A. Deve apresentar as demandas brasileiras relativas aos direitos humanos junto aos organismos internacionais e multilaterais de proteção dos direitos humanos. Olha, falso. Ele não poderá apresentar demandas, mas manter intercâmbio ali de cooperação com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com o objetivo de dar aí essa proteção aos direitos humanos. Então, essa atribuição não está presente, o que torna, então, falsa essa letra A, com base no artigo 4º, inciso 2º da Lei 12.986. Letra B. Deve representar o Estado brasileiro em todas as notificações que este venha a receber em função de procedimentos, como parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou de processos movidos contra o Brasil na Corte Americana. Falso, não há essa atribuição presente aí no artigo 4º da Lei 12.986. Letra C. Deve elaborar um projeto nacional de educação para os direitos humanos. Olha, isso é falso. Esse projeto nacional de educação para os direitos humanos foi elaborado em 2007 pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, vinculado aí à Secretaria Especial de Direitos Humanos, em parceria com o MEC, o Ministério da Justiça e o apoio da Unesco. Então, não foi competência ali do Conselho Nacional de Direitos Humanos, tá? Então, falso. Letra D. Deve promover e defender os direitos humanos mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou da violação desses direitos. Beleza, perfeito, com base no artigo 2º da Lei 12.986. É importante a gente destacar que essa defesa dos direitos humanos pelo Conselho independe de provocação das pessoas ou das coletividades ofendidas. O Conselho, ele tem composição de 22 membros, sendo desses 22, 11 representantes dos órgãos públicos e 11 da sociedade civil. Então, a letra D é a letra que a gente marca. Vamos então aí, tá? Então, as fundamentações para a próxima questão. 17º exame de ordem da OAB. Diz assim: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é competente para examinar comunicações encaminhadas por indivíduos ou grupos de indivíduos que contenham denúncia de violação de direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Violação essa que tenha sido cometida por um Estado parte. Após receber a denúncia e considerá-la admissível, a comissão deverá requerer mais informações e buscar uma solução amistosa. Em não ocorrendo tal solução, enviará um informe ao Estado, concedendo-lhe 3 meses para cumprir suas exigências. Caso o Estado não atenda às exigências deliberadas pela comissão, esta poderá. Aí vem, letra A. Encaminhar o caso para deliberação pela Assembleia Geral da OEA. Olha, falso. A resposta está com base no artigo 51.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, ó, há 4 fases. Há uma fase de admissibilidade, uma fase de conciliação, um primeiro informe e um segundo informe, tá? Então, ó, se acontecer esse fato, então o Estado não atender às exigências da comissão, essa comissão ela pode elaborar um segundo informe ao Estado e enviar o caso para, ou então enviar o caso ali para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, falso essa letra A, tá?
Letra B, proceder ao desligamento do Estado violador da OEA. Não há essa possibilidade de ter esse desligamento, tá? Letra C, enviar o caso à Corte Interamericana de Justiça ou à Corte Internacional de Haia, desde que escolha apenas uma das cortes para evitar a litispendência no Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Olha, falso, não cabe aí levar aí a Corte Internacional de Haia, né, a Corte Internacional de Justiça, né, da ONU. Por quê? Porque a prova aqui, ó, ela está falando sobre a Convenção Americana. A Convenção Americana é do âmbito da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A Corte Internacional de Justiça é do âmbito da ONU. São organismos internacionais independentes e autônomos. Se a gente está levando em consideração a Convenção Americana, você só pode levar o caso para a Comissão Interamericana, nada tendo a ver com a Corte Internacional de Justiça da ONU, tá? Outro erro aqui é falar da Corte Interamericana. Não se pode levar um caso diretamente para a Corte Interamericana. Então, há 2 erros aqui nessa questão. Letra D, elaborar um segundo informe ao Estado, beleza, ou enviar o caso à Corte Interamericana de Justiça. Olha, não está certo o nome Corte Interamericana de Justiça, tá? O nome correto é Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o nome oficial da Corte Interamericana, seja no idioma português, inglês, francês ou espanhol. Não existe esse nome Corte Interamericana de Justiça. Mas essa é a questão mais correta, tá? Então é a letra que a gente marca, né? Mas fica antenado nisso. Não existe Corte Interamericana de Justiça. Não existe esse órgão, tá? O nome é Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? Beleza? Então, com base no artigo 51.1, tá? Então, aí, então, toda a fundamentação, deixa eu tirar aqui minha cara para vocês darem um print, beleza? Então, fique aí com essas considerações. Se tiverem qualquer dúvida, mandem para mim no meu Instagram, no @AlexandreNapoles.